nós falamos, irmãos, essas passagens de Levíticos, elas às vezes parecem um manual para alguém que não somos nós, né? Uma série de leis, de regras, como se deve fazer isso ou aquilo. Mas nós sabemos que, ao estudar Levítico, nós aprendemos a respeito do significado da nossa própria salvação, do ato de Cristo por nós. E percebemos o cuidado que Deus teve para com o povo em um outro tempo, fazendo assim de forma a ter essa comunhão com aquele povo, né? Nós sabemos que Deus falava ao povo e agora houve a construção do tabernáculo para que Deus estivesse na presença do povo. Mas por meio de um sumo sacerdote que uma vez por ano iria oferecer sacrifícios e assim ele estaria obtendo esse perdão para si mesmo e para o povo. Os detalhes aqui são muitos detalhes. Então, por mais que a gente tente estudar todo o capítulo, nós vamos deixar algumas coisas de lado. Mas gostaria que a gente pudesse estar estudando e cada vez que você estuda, você vai aprendendo um pouquinho mais, né? Um detalhe a mais. E assim a gente vai reconhecendo e aprendendo na Bíblia. Por isso que é importante a gente estudar durante a semana e estudar recorrendo a outras fontes também, para que a gente aprenda mais. Eu vou dar umas tossinhas aqui de vez em quando, mas os irmãos já me perdoem porque não tem jeito, né? Ficar em casa que eu não vou. E provavelmente não é Covid, que já faz um mês que eu estou desse jeito, então, né? É só a tosse mesmo aqui, a garganta ruim. Não tenho nenhuma dor, nenhuma febre. Estamos aí nessa gripe aí do frio. O dia da expiação. Interessante, parece que todas as vezes que a gente vai estudar uma passagem, a gente fala, essa é a mais importante passagem. Mas essa é a mais importante passagem. O que é dia da expiação? É o dia do perdão. Então era a festa mais importante, era o momento mais importante para o povo naquela época. E representa o que para nós hoje? A expiação foi a morte dos animais lá, né? Para o perdão. E para nós, foi o dia que Jesus morreu, derramou o seu sangue, e assim nos deu esse acesso à presença de Deus. Lá no dia da expiação, só o sumo sacerdote tinha esse acesso lá por alguns momentinhos ali. E o perdão era algo que era dado e depois eles tinham que fazer novamente outros sacrifícios e todo ano repetir e assim por diante. Nós temos esse dia como mais importante porque foi o dia que Jesus morreu e por uma só vez ele entregou-se e nós somos perdoados, nós estamos unidos, nós podemos viver na presença do Senhor. É o dia importante que precisa ser comemorado, que precisa ser lembrado por nós e mais, digamos assim, experimentado na prática. Porque, às vezes, como nós falamos há pouco da misericórdia, às vezes nós deixamos de viver conforme as bênçãos que a Bíblia nos proporciona, da forma que a Bíblia nos proporciona viver, da forma abençoada que a Bíblia nos proporciona viver. Porque nós não vivenciamos isso espiritualmente. O quanto é importante, se alguém fosse perguntar qual é o dia mais importante da sua vida, o dia mais importante da sua vida foi o dia em que você reconheceu esse dia da expiação, que é o dia mais importante
da humanidade, da história da humanidade. É o centro de todas as coisas. Esse dia é importante na minha vida e na sua vida, porque a partir dessa expiação, desse perdão de Jesus, do amor de Deus por nós, nós temos vida, nós temos paz. Lá no final da lição fala, nós podemos nos achegar com confiança junto a Deus. Comunhão com Deus, irmãos, imagina. Às vezes a gente vive no mundo desejoso de alcançar tantas coisas. Muitas vezes algumas coisas que são compradas, né? Gostaria de comprar isso, de ter aquilo, de possuir, ou de realizar essa experiência, de fazer essa viagem. Ou nós muitas vezes estamos desejosos de conquistar certos poderes. Eu gostaria tanto de ter uma profissão tal, ou ter determinada, ser líder de tal coisa. E nós esquecemos que nós temos em Jesus acesso à presença de Deus desde já. Oportunidade de ter comunhão com a palavra de Deus, através do Espírito Santo, de estar junto com Deus, de andar com o Senhor. E nós parece que deixamos isso assim como se fosse um compartimento da nossa vida, mas não é. É o mais importante para a nossa vida. Antes da gente começar aqui na revista, o que acontece aqui? O dia da expiação. É quando se fazia expiação anual pelos pecados da nação. Eu quero falar de forma bem simples, porque a forma simples é inteligível. O que a gente entender é mais importante do que um monte de conteúdo aqui se a gente não entender. Então, o que é o dia da expiação? Ninguém pode ir embora, o dia da expiação, não sei o que é. Né? O dia da expiação era o dia que acontecia uma vez por ano, quando o sacerdote tinha uma série de rituais que ele deveria fazer, de sacrifícios, pelos pecados da nação e os pecados de si mesmo. Era como Deus perdoava os pecados daquele povo. Né? Eles eram perdoados, né, com sacrifícios durante o ano, alguma coisa que acontecia, mas esse dia era específico. Era um dia de purificação, fazer uma grande limpeza. É o dia da expiação. Então, 3 coisas aconteciam. Oferta de vários sacrifícios, nós vamos ver lá bodes, novilhos. Entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos. Nunca é demais repetir, né? Apenas um único homem, o sumo sacerdote, ele entrava e uma vez por ano. Envio de um bode ao deserto, levando os pecados do povo, e tinha um outro bode que era morto, oferecido ali. Deixe sua Bíblia aberta, Levítico 16. Vamos começar a ler aqui uma parte. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isso, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Bom, algumas coisas aconteceram aqui, né? Nós não estamos fazendo o estudo do livro inteiro de Levítico. Então, nós percebemos que ele já começa dizendo aqui que depois que morreram os 2 filhos de Arão,
Então, os filhos de Arão morreram exatamente porque entraram de qualquer forma, ofereceram o fogo santo, o fogo estranho, né? E assim morreram. E agora Deus fala para Moisés, fala para o teu irmão, não entra lá. Ou seja, não vai cometer algum erro. Que ele siga exatamente o que eu estou falando. Porque esse lugar é santo, eu vou aparecer neste lugar, e se não for conforme todo essa sequência, Arão vai morrer. E aí então, Arão começa a seguir toda a instrução que é dada a partir do capítulo 16. Na nossa lição, como não deixaria de ser, nós temos aqui um resumo, né? Tem partes omitidas, tem partes que são aqui aplicadas. Nós vamos tentar seguir a lição, e se a gente for lembrando de alguma parte aqui, a gente vai falando também. Então, como é que começa aqui, no dia da expiação? A expiação pelo sumo sacerdote. Então, nós sabemos que, primeiro, quem deveria ser purificado era o próprio sumo sacerdote, Arão. Nós vimos aqui que ele deveria vestir-se uma determinada roupa e banhar-se. Isso tudo já fazia parte desse ritual de purificação dele e também fala aqui da família. A purificação ritual do sumo sacerdote e de seus filhos dava início às atividades do dia da expiação. Eles não poderiam conduzir as cerimônias de purificação em favor do povo se permanecessem em pecado e culpa. Contaminariam a tenda da congregação e os sacrifícios. Então a gente percebe que esse dia era um dia em que só o sumo sacerdote entrava naqueles lugares, o povo estava fora. Era um dia para o povo também ficar em oração, ele ficar se guardando e meditando. Até mesmo acho que eles tinham que ficar em oração pelo sumo sacerdote, né, para que ele pudesse fazer tudo aquilo de forma correta. E o fato que, por mais que existem rituais aqui sequenciais, não bastava ele vestir a roupa certa, tomar o banho do jeito que estava dizendo ali. Ele tinha que ser um sacerdote espiritualmente, fazendo aquilo no coração. Não poderia simplesmente fazer por fazer. Ele devia estar ali de forma humilhada. Então, nós vamos ver, como se houvesse vários rituais de morte dos animais e o sangue sendo asperso ali para purificar, lugares diferentes. Então, matava o animal, entrava no Santo dos Santos, oferecia lá, o sangue era derramado ali, depois era derramado fora, em outro lugar. Era como se estivesse purificando todo aquele lugar ali. E aqui é o começo. O sumo sacerdote, ponto B, entrava no Santo dos Santos com o incensário contendo brasas acesas do altar e 2 punhados de incenso aromático que produzia uma cortina de fumaça. Aqui é interessante essa ideia dele entrar e levava essa coisa aqui, né, das brasas, e tanta fumaça. Por quê? Provavelmente porque era uma forma dele não enxergar muito bem. A presença de Deus não poderia ser vista, Deus não poderia ser visto. Ele tinha apenas ali uma visão com fumaça, porque senão ele morreria. Então é mais um mandamento para ele fazer daquele jeito para não morrer, para que ele pudesse entrar ali. Ele vai derramar o sangue, ele vai assim cumprir o mandamento para o perdão, né, para o seu perdão. Depois ele vai e volta, cumprir a mesma coisa, faz a mesma coisa para o perdão do próximo. Essa ênfase de repetidas vezes e do próprio sacerdote ter que oferecer por si mesmo mostra como era imperfeito esse sacrifício e como é diferente o sacrifício de Jesus, que morreu uma só vez e não há necessidade de repetição, que foi algo feito de forma perfeita, né? Jesus não precisava se purificar, ele era santo, ele foi santo. E mostra a importância dessa oferta
Deus não pode receber qualquer oferta, de qualquer forma. Há toda essa necessidade de purificação. O propiciatório da arca, que é a tampa, né? Era a placa recoberta de ouro que cobria a arca. Em cada extremidade desse tampo havia esculpido uma figura angelical, alada, cujos olhos estavam direcionados para baixo. Aqui também dá essa ideia de que tinha os querubins assim, olhando para baixo. E para baixo exatamente aonde vai ser derramado o sangue ali, nas pontas e depois em toda a base, que aquele sacrifício estava sendo visto, estava sendo observado, o perdão dos pecados. Uma outra coisa que também a gente percebe é que as vestes que ele entra desta vez não são aquelas vestes todas bonitas que foram contadas na semana passada, mas é uma veste simples. E aí, para que ele teria que se vestir todo complicado, né? Para Deus vê-lo? Não, na presença de Deus ele entrou com as vestes mais simples. Depois ele vai sair, ele vai trocar de roupa, vai colocar aquelas vestes mais brilhantes lá, cheias de coisas, e vai oferecer o sacrifício em relação ao povo. Mas aqui é uma veste simples. Então, irmãos, são repetidas vezes. Entra, sai, oferece sacrifício aqui por si mesmo, sai, oferece sacrifício ali, depois oferece novamente sacrifício pelo povo, sai, oferece sacrifício fora. Assim são várias partes aqui. Esse tampo revestido de ouro repousava sobre o tabernáculo, o conteúdo da arca, uma caixa retangular feita de madeira de acácia, recoberta de ouro, é chamada de o testemunho. Aí nós sabemos, né, o que tinha dentro da arca, tinha os 10 mandamentos, tinha o maná lá, e o bordão, né, a vara de Arão, e assim nós sabemos que isso representava a presença, o poder, a lei de Deus, e era a companhia de Deus. Deus aparecia numa nuvem, que era a sua glória. A nuvem pairava sobre o Santo dos Santos, na tenda da congregação. Depois de acender o incensário, o sacerdote retomava ao altar, do qual havia recolhido um tanto do sangue do novilho sacrificado. Novamente, dentro do Santo dos Santos, ele aspergia o sangue da expiação na parte do propiciatório que estava voltada para a entrada da sala. A seguir, pegava uma parte do sangue e o aspergia 7 vezes com o dedo sobre o propiciatório. É aquela série de repetições que eu falei há pouco. Alguém quer ajudar um pouquinho? Terminamos assim esse ponto 1 aqui, que é mais ou menos essa questão primária. Deus falou para Moisés que Arão deveria tomar cuidado ao entrar e que deveria seguir determinadas ordens e sequências. Tomar banho, trocar de roupa e oferecer esse sacrifício por si mesmo. Depois ele ofereceria sacrifício pelo povo. Então é isso que está sendo colocado aqui, para o perdão da nação. Vamos seguir? Depois vocês falam na próxima que ajuda um pouco aí. A expiação pelo povo. Aqui tem a parte da questão dos 2 bodes. Eu acho que já foi, de certa forma, falado, mas vamos ver aqui de forma, novamente, a entender essa questão. A seguir, o sumo sacerdote passava a etapa das ofertas em favor do povo. 2 bodes eram levados para diante do sumo sacerdote. Então, o povo tinha que providenciar esses 2 bodes. E a primeira coisa que tinha que fazer era escolher qual seria o bode para sacrifício e o outro bode que é chamado aqui bode expiatório. Bode de sacrifício dá para entender, era o que seria? Sacrificado, morto. Esse outro bode expiatório aqui era um bode que seria solto, levado para o deserto. Como que era feita essa escolha?
Lembra, nós falamos da caixinha lá do Urim, Tumim. Então nós não sabemos exatamente como era feito isso, mas era lançado à sorte. Quando fala lançado à sorte, não é que era sorte, né? Deus escolhe. Só a forma que Deus ia mostrar para o sumo sacerdote, no caso de Arão ali no momento, era através daquelas pedrinhas lá que a gente não sabe muito bem como funciona. Se aparecia uma margem, uma marca, é para sim ou não, esse ou aquele, certo que era assim que acontecia. Isso foi um costume que também não aparece muitas vezes na palavra. A lição aqui ressalta que a única vez que aparece no Novo Testamento, na escolha de Matias, né, que aparece sobre lançaram sortes para escolher Matias, mas ninguém vê, os apóstolos tinham lá um Urim, Turim, quando eles tinham que decidir alguma coisa, ou saber a vontade de Deus, eles apelavam para aquilo. Não foi assim, né? Então, primeira coisa, escolhe-se, lança sorte sobre os bodes, né? E aí foi escolhido. Não sei se é sorte ou azar, né? Porque esse escolhido para o sacrifício, acho que sofreu mais, né? Vai morrer, o outro vai ficar vivo. O outro vai levar os pecados, agora não sei o que é pior, né? Então o que acontecia? Os dois estão relacionados ao perdão do pecado do povo. Só que são formas diferentes. Um vai morrer, se sacrificar no lugar do povo, e o outro vai, digamos assim, ele vai ser jogado para longe, numa expressão do pecado ser levado para longe. É isso que a gente vai ver aqui nesses dois pontos. Então, ponto A, o bode do sacrifício. O bode escolhido para o Senhor seria sacrificado no altar. O sacerdote, a exemplo do que havia feito no sacrifício anterior do novilho, recolhia uma parte do sangue do bode imolado e entrava novamente no Santo dos Santos, onde aspergia o sangue. A expiação ritual tinha dois efeitos. As impurezas rituais do povo eram removidas do lugar santo e os pecados do povo eram perdoados. Mais uma vez, o dia da expiação é um grande dia de limpeza. Então, quando você vai fazer uma grande limpeza, existe uma série de produtos, uma série de etapas, né? Você faz uma etapa, faz uma outra etapa. É isso que está acontecendo aqui. Foi escolhido por Deus dessa forma. Então, nós sabemos que Deus providenciou que isso fosse assim. Então, nós não sabemos, né, e nem podemos questionar. Mas assim que aconteceu. Houve o primeiro sacrifício, agora esse sacrifício dos bodes. Então, o que era morto, pegava esse sangue e levava lá entrava novamente no Santo dos Santos e aspergia e passava nas pontas daquela tampa lá, e assim eles eram perdoados, né? Assim era lavado, era limpo. Tudo era purificado, presumivelmente pela aspersão do sangue. Logo em seguida, o sumo sacerdote voltava-se para o altar, o lugar em que diariamente as pessoas adoravam a Deus por meio de sacrifícios, tomando o sangue do novilho quanto do bode ele o passava nos 4 cantos do altar. Reparem então a ideia de lugar diferente. Vocês lembram, né, da ideia do tabernáculo? Vamos pensar num grande retângulo e dentro tem um outro retângulo menor. Esse maior vamos pensar numa tenda muito grande, descoberta. O segundo, uma tenda menor, coberta. Essa tenda coberta ainda tinha 2 partes, que seria a mais interna, o Santo dos Santos. Então você chegava, entrava na tenda, o sumo sacerdote entrava nesse lugar santíssimo aí, no lugar primário aqui, e depois lá no Santo dos Santos. Então são 3 lugares, e esses sacrifícios eram oferecidos nesses lugares diferentes, para purificar todos esses lugares aqui. Então é isso que foi colocado aqui. Esse como o primeiro bode. Agora o segundo bode. O segundo bode emissário, chamado Azazel. Bode expiatório. Então nós
percebemos aqui que era alguém que levava a culpa no lugar dos outros. O sacerdote colocava as mãos na cabeça do bode, tudo estranho para nós, né? Colocava as mãos na cabeça do bode e orava pelos pecados dele, do povo, orava pelo pecado e depois esse bode era solto, com essa ideia de que levou os pecados para longe. Repare que esses bodes também, como eles estão sendo usados para esse perdão, eles estão representando a Cristo também. Cristo levou para longe os pecados do povo. Cristo morreu, seu sangue foi derramado para nos perdoar os pecados. Então aqui, falando desse bode expiatório, desse que depois dessa oração, alguém o levava para longe lá e o deixava, digamos assim, abandonado no deserto, uma forma que o pecado deve ir para bem longe. Ainda depois havia um ato final aqui. Os sacerdotes sacrificavam 2 carneiros como holocaustos, um pelo sacerdote e outro pelo povo. Os holocaustos expressavam o compromisso renovado do sacerdote e do povo com o Senhor. Estes passos finais continuavam a refletir o caráter substitutivo do dia da expiação. Substitutivo. Por mais que a gente entenda esses detalhes, mais que a gente vai perceber como eles eram algo realmente como uma figura do que viria. E nós percebemos o que realmente acontece conosco, nosso perdão, nós somos perdoados por Jesus, somos amados e assim podemos estar na presença do Senhor. Terminando aqui, pode falar, Nathalie, pega o microfone aqui, por favor. Quando o Senhor fala, quando Arão entrava para fazer a expiação com as vestes simples, ele está representando a humilhação de Cristo, quando Cristo foi humilhado, foi trajado pelos nossos pecados. E quando Arão sai com suas vestes esplendorosas, representa o esplendor de Cristo para nós, né? E isso traz alento para nós, que nós precisamos. Aqui na Bíblia de Estudo fala que, mas quando Arão sai do véu e vestia novamente as suas vestes esplendas, isso representava a ressurreição de Cristo e a sua exaltação. E é essa exaltação que nós temos que ter em mente. Cristo morreu pelos nossos pecados. E quando esse bode sai pelo deserto, ele leva o pecado do povo. E hoje, para nós, os nossos pecados, quando nós confessamos os nossos pecados diante de Cristo, os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento. Então, não precisamos estar, o fulano pecou, o fulano fez isso, ele está ali, ficar remoendo o pecado, os nossos pecados. Nós precisamos crer que Cristo perdoou os nossos pecados. E é essa afirmação que temos que ter, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo e nos perdoa. Além da questão das vestes, tem a questão da solidão, né? Que nós falamos que era um dia muito solitário, ele ficava sozinho ali naquele lugar, no Santo dos Santos, ali não entravam as pessoas, mas naquele pátio ficava sempre cheio de pessoas por ali, eles ofereciam os sacrifícios ali na porta, os demais sacerdotes, né? E nesse tempo é tudo fechado, então ele estava ali naquela solidão. E Jesus, né, passou por esse momento de solidão, quando ele estava prestes a entregar a sua vida também, e assim foi feito, né? É uma comparação que a gente vê aqui nesse texto também. Vamos para a parte 3 aqui digamos assim, da aplicação, né? Um pouco do que nós vimos até agora. Expiação eterna. Hebreus reconhece que o dia da expiação era uma ilustração da morte de Cristo, cujo sangue derramado fez completa purificação
e deu perdão eterno para os que creem. Então a gente percebe que esse dia da expiação, que é o dia mais importante, foi o dia mais importante para o povo naquela época e é o dia mais importante para nós, porque representa o dia que Jesus Cristo morreu para nós, por nós. Nós comemoramos esse dia na Santa Ceia. Então, nós lembramos desse momento especial quando nós participamos da Santa Ceia. E Hebreus é uma passagem que nos ajuda bem a entender e compara, né, esses textos. Quando a gente quiser entender Levítico, a gente quando lê bastante Hebreus, a gente vai entendendo melhor Levítico. E Hebreus foi escrito exatamente para solucionar algumas dúvidas. Aqui a lição nos lembra que o escritor de Hebreus temia que os seus leitores judeus cristãos que estavam sofrendo perseguições abandonassem a sua fé e retomassem as tradições judaicas. Já pensou? Você, depois de conhecer a Cristo, de estar no caminho de Cristo, retornar esse tipo de tradição, a oferecer sacrifícios. E até hoje, né, existem pessoas que estão pensando em fazer isso, ou voltando a algumas coisas antigas que já passaram, né, do Antigo Testamento. E nós percebemos que essas coisas foram para uma época específica. Então, para ensinar aqui, encorajar os seus leitores, o autor de Hebreus fala a respeito dessa obra de Cristo, né? Mostrando que hoje nós temos a Cristo e não precisamos de nenhum sistema que, embora foi oportuno e perfeito para a época, foi algo, digamos assim, que não foi projetado para a continuidade, né? Mas para o momento em que Cristo iria voltar e assim esse seria extinguido, né? Não teria mais sacrifícios, rituais. E a comparação, né, irmãos? A gente fez comparação em relação a coisas parecidas, como a humildade lá do sumo sacerdote, o silêncio dele estar sozinho. Mas, na maior parte, a gente vê contrastes entre o sumo sacerdote e Jesus. Porque o sumo sacerdote era imperfeito, Jesus é perfeito. O sumo sacerdote tinha que repetir o sacrifício diversas vezes, Jesus uma só vez. O sumo sacerdote oferecia um animal, um novilho, Jesus ofereceu o seu próprio corpo. Então a gente vai ver semelhanças, mas algo tão mais completo em Jesus. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Aquele resultado, né, temporário, um ano, depois vamos repetir tudo de novo. Não, o sacrifício de Jesus foi uma só vez. Não precisamos ficar repetindo, seja anualmente. Quando a gente participa da Santa Ceia, a gente não está repetindo o sacrifício de Cristo. A gente está comemorando, a gente está trazendo à memória algo que Cristo fez por nós, né? Essa expiação de Cristo por nós. Vai falar, irmão? Pode falar. Pastor, eu fico sempre imaginando as dificuldades da época, porque esse trabalho era feito uma vez por ano. O pessoal esperava um ano inteiro para ter os pecados perdoados. E eu fico imaginando quem morria antes dessa data. Né? Quer dizer, não deu tempo a alcançar a data da expiação. Morreu. E aí? O sofrimento. Domingo passado eu falei sobre os doentes que não podiam ir. Eram proibidos os doentes irem para esse ato. E então era tudo muito difícil para o povo. Feliz de quem conseguia ir, feliz de quem conseguia ter os seus pecados depositados sobre o bode lá.
E esse bode, eu fico imaginando que ele saía muito carregado, porque eram milhões de pessoas que tinham pecado, né? Esse bode saía com um peso terrível. A Bíblia diz que alguém tinha que pegar esse bode, levar ele para o deserto, depois do trabalho, e soltar ele lá no deserto. Agora, eu imagino também alguém que achasse esse bode e não soubesse que ele era o carregador de pecado e levasse o bode para casa. Quer dizer, era uma coisa assim complicada, muito complicada. E aí eu vejo a facilidade de hoje. A facilidade de hoje. Quer falar, irmão? Eu vejo a facilidade de hoje, né? Que nós temos um sacrifício pronto. Está pronto o sacrifício. A Bíblia diz para aqueles que crerem. O pecador sai lá de fora, vem, ouve a palavra, aceita, e aí pronto. O sacrifício está pronto, não precisa fazer outro. Ele já aceita Jesus e os seus pecados já são perdoados. Né? Há uma facilidade tão grande hoje que às vezes a igreja se torna uma igreja pecadora. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, na lição passada também fala lá, que Paulo precisou chamar a atenção da igreja duramente. O que vocês estão vindo fazer aqui? Vocês não sabem o que está acontecendo? Vocês precisam ter mais reverência, porque era colocado o vinho e o pão em cima da mesa para o pessoal ir lá. Eles pegavam o vinho de qualquer jeito, o pão de qualquer jeito, com risada, com gargalhada, e não tinha aquela santidade, aquela humilhação diante do corpo e do sangue de Jesus que nós temos na hora do culto. Então, hoje a facilidade está tão grande que em muitas igrejas é difícil o Espírito Santo não estar presente. E é tão importante isso hoje também para nós, que Deus aparecia uma vez por ano sobre o propiciatório. Hoje, nós carregamos Deus em nós, através do Espírito Santo. Podemos falar com Ele em qualquer lugar. Não precisa ter um ritual para falar com Deus. Eu falo com Ele no banheiro, eu falo com Ele no banho, eu falo com Ele andando, eu falo com Ele dirigindo. Eu paro de trabalhar e vou numa salinha, eu vou no banheiro e oro, falo com Ele. Quer dizer, não existe dificuldade hoje para nós sermos bênçãos para o mundo. Por isso que Jesus diz, vocês são o sal e luz do mundo. Traz-nos uma grande responsabilidade sobre isso. Não é? E a palavra do Senhor diz que nós somos reis e sacerdotes ainda. Ainda fala mais isso. Quer dizer, existe uma facilidade que precisamos cuidar dela com muito cuidado, o que na época não tinha. Era uma grande dificuldade. Total diferença, né? Nós vemos aqui um sacrifício que foi feito, como nós dizemos, conforme a orientação de Deus, que era próprio para aquele povo, mas sempre levantamos a questão de que não era apenas um ritual, também era algo que partia do coração, né? A gente vê aqui, enquanto o sacerdote está oferecendo sacrifício, era um dia de oração, era um dia de repouso. Então, da mesma forma, existem aqueles que, no meio de um povo grande, né, existem aqueles que estão realmente firmados ali naquele momento, e outros que, provavelmente, como os filhos de Arão, não davam muita atenção para as coisas. E nós vemos hoje, como foi bem dito, né, essa parte pelo nosso irmão, que temos também esse dia mais importante. E a aplicação dele, ela é a aplicação dessa lição. O quanto nós estamos
conscientes disso, do que Jesus fez por nós. Hoje, desde de manhã, né, eu estou falando a respeito dessa questão da misericórdia de Deus. Uma das questões é o ato de eu ser misericordioso para com o meu próximo. Aí eu realmente demonstro que eu reconheço que eu sou salvo, que eu precisei da misericórdia de Deus. E em relação à nossa vida, a partir do momento em que eu sou aquele que recebeu a salvação, o perdão, eu recebo a transformação, a nova vida em Jesus. E a lição aqui, ela vai falar sobre entrar, né, no Santo dos Santos com intrepidez, estar confiante nesse sacrifício de Jesus, que é o que nós precisamos. O crente, ele não tem a sua vida baseada numa filosofia frágil, ele não tem a sua vida baseada num acho que foi assim, mas nós temos a nossa vida baseada em Jesus. E pela fé nós cremos que tudo que a palavra de Deus diz, ela é verdade. Ela é, assim, algo que para nós produz vida. O que o sumo sacerdote podia fazer? Uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos, estar na presença de Deus. E o que Jesus fez? Rasgou o véu. Já não há mais separação. Então a gente não entra uma vez por ano. A presença de Deus não é só de vez em quando. Nós temos essa presença do Senhor Deus pelo Espírito Santo na nossa vida. E aqui fala, né, por meio do sangue, o sacrifício perfeito de Jesus, o perfeito sacerdote, que é Jesus, né, intercessor, obteve a purificação e a expiação que os animais do antigo sistema jamais poderiam obter. O domínio de Jesus é o eterno e celestial Santo dos Santos. Na sala do trono celestial, o Senhor levou seu sangue e intercedeu por nós, de modo completo e final. Depois disso, ele assentou-se à direita do Pai, enquanto o lugar adequado para Arão era fora do Santo dos Santos, pois ele jamais poderia habitar ali. Jesus está em casa, na presença do Pai. E é essa presença que nós podemos experimentar dia a dia, se nós somos levados à presença de Deus, a estarmos com Jesus. Então, na conclusão aqui diz, qual que é o significado disso para nós, resumido em 2 pontos. Primeiro, não devemos acrescentar nada à expiação. Aqui ele vai falar, né, que o que nós fazemos, as nossas obras não são inúteis, mas quanto a servirem de base para o nosso perdão e aceitação por parte de Deus, elas não servem. As nossas obras não são inúteis, mas elas não contribuem para a nossa salvação. Pelo contrário, se a gente colocar qualquer coisa das nossas obras para tentar contribuir, nós vamos manchar, nós vamos estragar, né? Não há nada que nós podemos dar para contribuir para a nossa salvação. Então esse é o primeiro ponto. Nós não devemos acrescentar nada à expiação. A expiação, a nossa salvação, ela é inteiramente em Cristo. Em Cristo. Nós não participamos. Foi o que Cristo fez por nós. Exatamente, expiação é essa ideia de alguém no seu lugar. Olha os bodes. Um bode, os pecados eram perdoados, colocados sobre aquele bode. O outro era morto. Então, o que nós merecíamos? Nós merecíamos ser mortos? Jesus morreu por nós. Nós merecíamos carregar os nossos pecados? Jesus perdoou os nossos pecados e os levou para longe.
Quer falar nesse primeiro ponto, irmão? Eu quero dizer algo que o Espírito Santo está colocando na minha mente, o seguinte: as obras não nos levam à salvação, mas ela mostra em nós quem é Cristo. O verdadeiro cristão que pratica as boas obras vai mostrar que ele realmente é um cristão. Antigamente, os cristãos, os evangélicos, eles tinham preferência quando iam arrumar um emprego. Falava, você é crente? Eu quero você. Quer dizer, os cristãos, não digo que hoje está banalizado, né? Mas existe ainda os verdadeiros cristãos. Mas os cristãos, eles tinham preferência nos empregos, porque eles eram mais sinceros, eles eram mais responsáveis, eles eram mais educados, eles davam valor ao Espírito Santo que eles tinham dentro deles, e os serviços deles eram muito mais bem feitos. Todo profissional hoje que é cristão e que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, pastor, olha, ele tem algo importantíssimo, ele tem mais sabedoria do que o outro profissional, ele tem mais discernimento do que o outro profissional. Quer dizer, ele vai ser uma pessoa procurada, porque ele tem o Espírito Santo. E aí ele vai fazer, então, grandes obras e o nome do Senhor, não dele, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. E aí vai até alguém chegar e perguntar para ele, viu, como que você consegue tal coisa? E aí é hora dele dizer, não sou eu, mas o Espírito Santo que está em mim. Então, mas aí você falou ponto 2, né? Não, mas essa é a ideia. Ponto 1, nada devemos acrescentar pela expiação completa de Cristo, que Cristo já obteve, né? Ou seja, é uma tentação pensarmos que podemos contribuir de algum modo. Nada, nossa salvação vem de Cristo. O que Cristo fez? Ele abriu a nossa vida, ele abriu o nosso caminho, ele transformou a nossa vida. Aí o ponto 2 diz, por isso Hebreus exorta os seus leitores à ação com base nesse precioso dom do sacrifício de Cristo, ao entrar na sala do trono celestial. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, nós temos acesso a essa presença de Deus. E isso nos vai fazer diferente. Isso vai modificar a nossa vida. Vai fazer com que nós possamos servir, né, a Cristo. E sim, se nós não somos pessoas que praticam boas coisas, boas obras, nós podemos questionar nosso cristianismo, né? Porque aí é crente nominal, né? Quando o senhor fala antigamente, né? É que acho que antigamente as pessoas tinham menos coragem de dizer, né? Eu sou crente. Hoje todo mundo fala que é crente. Então as pessoas tinham uma certa postura. E infelizmente, quando a gente vê hoje, é um cristianismo muito barateado, né? Pode viver de qualquer forma, fazer o que quiser. E nós percebemos que aqui não. Por nós sermos perdoados, nossa vida é diferente. E só de ser perdoado, né, irmãos, já é uma bênção a gente poder estar aqui hoje reunidos. E diariamente a gente confessa os nossos pecados e está firme, segue diante de Deus, podendo assim ter essa confiança. E aqui a lição vai terminar falando sobre oração, né? A importância da oração. As bênçãos que nós podemos ter através da oração. Por quê, irmãos? Porque oração é comunhão com Deus. Quando você se achega à presença do Senhor, você digamos assim, é mais dirigido pelo Senhor. Você é dirigido por quem você está perto. A gente falou isso na semana passada, dessa união, né? de estar com alguém, estar unido ao Espírito Santo, estar unido a Deus.
as suas atitudes, os seus pensamentos vão estar relacionados àquilo que você está ouvindo. É por isso que é muito sério a gente perceber que muitas pessoas, eu sou crente, mas não estuda a Bíblia, não vai à igreja, não tem essa comunhão. Então, praticamente, você vai começar a refletir o mundo que você vive. A sua história vai ser as notícias que você ouve. O que vai estar guardado no seu pensamento? As coisas que você está constantemente ouvindo. Você não sonha com aquilo que você está vivenciando durante o dia? Assistir uma corrida de automóvel, um jogo de futebol, você vai sonhar com o quê? Vai sonhar com alguma coisa relacionada àquilo que você viveu. Então, o cristão ele tinha que viver mais mentalmente, né, longe desse mundo, apegado às coisas de Deus, à mensagem de Deus, à palavra de Deus. Hoje, por exemplo, né, que dia que a gente teria esse tempo todo, né, para estudar Levítico 16, se não fosse a escola dominical? Mas deveria ser uma coisa comum para a nossa vida como cristão, estudar Levítico 16, ou estudar Levítico inteiro. Quem quiser, irmãos, tem uma ótima oportunidade. O pastor Mauro Meister, ele está estudando Levítico, eu não sei se ele já terminou, ou está quase terminando, Levítico capítulo por capítulo. Então, no canal do YouTube é IP Paulista, ou você procura Mauro Meister Levítico, depois eu vou passar o link lá no grupo. Então tem no YouTube todos os cultos, você passa para frente a parte do louvor do culto e assiste a pregação de quase 1 hora de Levítico capítulo por capítulo. O capítulo 16 são 2 domingos que ele pregou, nesse capítulo 16. Uma parte, uma outra parte. Então, jeito tem, né, irmãos, da gente estudar, da gente ter essa mente de Cristo, da gente, com confiança, buscar essa verdade. E não só Levítico, né? Eu falei Levítico porque essa é a nossa matéria hoje. Mas podemos e devemos estudar a Bíblia e orar e fazer tantas coisas durante a semana. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Então, se nós não oramos, é porque nós não compreendemos totalmente o significado de termos esse acesso, né? Você tem acesso, mas não utiliza? Deus te deu um bilhete aqui, para você entrar nesse lugar aqui. Está guardado lá o bilhete. Não, eu tenho acesso e eu preciso utilizar. Eu preciso me dispor a entrar e assim a cumprir aquilo que o Senhor Deus assim me deu a oportunidade de cumprir. Nada pode nos privar desse privilégio. Ninguém pode nos acusar de impureza e nos expulsar da presença do Pai. Que interessante, irmãos. O sacrifício de Jesus é perfeito. Ou seja, nós não temos nada que nos limite a isso, a estar com Deus. A não ser se nós não buscarmos, né? Se nós não entendermos essa necessidade, se nós não percebermos essa oportunidade. Aplicação. Com Cristo, toda a incerteza do antigo sistema foi colocada de lado pelos meios perfeitos de obter perdão e aceitação. Por causa da obra de Cristo, podemos viver confiadamente, recebendo a promessa de Deus para nós, sem vivermos atemorizados pela incerteza. Então, que nós possamos entender isso, né? Possamos nos fortalecer nessa verdade e seguir nessa caminhada, né, irmãos, de estudos não tão fáceis, né? Que a gente possa seguir aqui, né, nesse estudo e sempre aprendendo um pouquinho mais. Deus assim nos abençoe.